a Pró-Reitoria de Extensão, nós temos a Superintendência de Comunicação, temos o projeto de extensão, informação e cultura, e temos como organizadores, né, dos eventos o departamento Você está gravando isso? de Só estou ocupando matéria quando aquele negócio? De biblioteconomia, o doutorado interinstitucional em Ciência da Informação, o NBUFES, e o grupo de estudos e pesquisas em educação e trabalho em arquivologia e biblioteconomia, né, vinculado, né, ao departamento. Bom, 16. essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês, né? Desejo a todos um bom evento, ok? E agora eu passo a palavra para o professor doutor Antônio Luiz Matos de Souza Cardoso, né, professor de biblioteconomia, nosso chefe de departamento, que vai mediar as palestras, ok? Então convido o professor Ninguém vai bater palma, não? a assumir o posto de mediador. Bate pra mim, Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos alunos, aos professores aqui presentes, aos profissionais bibliotecários. Este evento aqui, né, como foi dito pela professora Dulcineia, está relacionado aos 40 anos do curso de biblioteconomia. E agora nós teremos uma palestra, redes sociais e comunicação científica, que vai ser ministrada por 2 bibliotecários formados aqui no curso, né, que trabalham na Biblioteca Central, que é o Cláudio França e a Ana Maria. E neste semestre, eles estão como professores do curso de Biblioteconomia e atuando de uma forma fantástica, trazendo conhecimento novo, né? E, além disso, né, de estarem atuando como professores do curso, eles também têm uma atuação que é pouco conhecida, é pouco divulgada, mas é importantíssima. Eles têm uma atuação no projeto de extensão, né, que tem uma matiz pedagógica que engloba todos os cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Eles ministram palestras para, né, os alunos dos cursos, né, capacitando a utilizarem bases de dados digitais, utilizando recursos digitais. Né. Isso é uma atuação, né, conhecida dos alunos, mas oficialmente ela não é tão divulgada, mas é importantíssima, né? É a capacitação do usuário. Seguindo as leis de Ranganatha, né? Otimizar a vida do usuário, né? E nesse espírito. Né? E essa palestra é fruto desta atividade de extensão. Eu não vou esticar muito, né? Passar a palavra para Márcio, né? Acho que ele já pode, né? Como foi a Ana Maria, já pode subir. Márcio, né? É o segundo nome. Perguntas, esperemos que tenham perguntas, né? Ao final da palestra, eu encaminho as perguntas para mim por escrito, que ao final da palestra eu endereçarei ao Cláudio e à Ana Maria. Então, passo a palavra para vocês. Boa sorte. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, o professor Antônio já fez uma introdução falando do nosso projeto, que tem a intenção de realmente capacitar, né, que é exatamente o Programa de Desenvolvimento de Competências Informacionais em Ambiente Virtual, ou em ambientes virtuais. Nesse fazer, né, vocês
turmas, das muitas oficinas que têm se efetuado, realizado, percebeu-se nessa busca, nesse estudo de entender as bases, as linguagens, né? Porque esse programa se estabeleceu exatamente porque a gente entendeu que o que dificultava mais o aprendizado e o acesso a essas bases de dados era a linguagem que elas utilizam. Então, as estratégias de busca, então se formatou uma oficina para que esses conhecimentos fossem mediados com os alunos, né, com a comunidade acadêmica, a comunidade de UFES. E nesse fazer se entendeu que as redes sociais, elas são de tamanha importância e também se faz presente nessa comunicação científica, na comunicação da ciência. Então, surgiu a ideia, até partir mais do Cláudio, da gente falar sobre essa ação, né, essa realidade das redes sociais. Mas, para tanto, a gente pensou de trazer uma introdução sobre a comunicação científica, desde os primórdios, então a gente vai falar sobre isso com vocês hoje. Nesse primeiro momento, e depois no segundo, o Cláudio efetivamente vai mostrar então as redes sociais, como que a comunicação acontece, né, ocorre nesses meios. Meu boa noite a todos, agradecimento pela presença, e eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar disseminando algumas coisas que nós estamos pesquisando já de algum tempo, né, e aplicando também nos nossos treinamentos, nas nossas capacitações, e algo que eu brinco sempre de que isso está na crista da onda, falar sobre rede social, porque nós estamos vivendo isso de uma maneira muito forte, e isso tem se juntado cada vez mais à disseminação da ciência, disseminação do conhecimento. Então é importante que a gente perceba e entenda as redes sociais não só como um campo de divertimento, mas um campo também de pesquisa e um campo de entender, monitorar a ciência e obter conhecimento também. Fico feliz também porque em 40 anos eu acho que eu já estou participando em 10 pelo menos, né? 5 como aluno e 5 como profissional da Biblioteca Central, e já há alguns anos nós estamos numa parceria muito interessante, graças também ao professor Antônio e alguns outros professores também, da Biblioteca Central proporcionar essas capacitações para os alunos, principalmente do primeiro período. E mais um motivo também de alegria, que creio também que seja da Ana, é da oportunidade de estarmos também vivenciando a oportunidade da docência como professores voluntários, e são experiências bem marcantes, né? Desafiadoras acima de tudo, mas marcantes também. Só para que possamos começar, né, eu ia pedir só para apagar, se é possível, para facilitar a visualização dos slides. Isso, acho que agora fica melhor. E aí a gente dá o start na apresentação. Passo a palavra para a Ana novamente. Bom, vamos começar. A gente fez um recorte, obviamente, da comunicação científica no Ocidente, né? Então a gente pega já um ícone, né, de toda esse mundo ocidental, a gente pega a Grécia, né? Pegou aí um recorte da tela do Rafael Sanzio, da Escola de Atenas, em que tem dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles, e a gente, de cara, a gente já sabe que o Platão é quem aponta para cima, porque é o mundo das ideias, e Aristóteles para baixo. Então, a ciência se dava entre eles, entre os filósofos e nessas escolas, né? Nas ágoras. A gente vai dar um pulo e vamos lá para a Idade Média, com os monges copistas, que infelizmente a história não nos deixou ligado dos nomes deles, mas de um fazer fenomenal. Porque o que a gente tem da
da Grécia antiga e de história, a gente agradece aos monges copistas, né, que abnegadamente se colocou a serviço de manter isso quando o Império Romano se desmantela né, com a invasão das tribos bárbaras. Vamos lá. Aí a gente dá um pulo lá para 1440, 42, 45, por aí, onde que a imprensa ela surge e a gente pode ter esse fato tão marcante para a sociedade daquela época como hoje a tecnologia é para a gente. Então esse marco balançou a sociedade daquela época. E aí a gente vem falando de antecedentes agora da realidade que a gente vive hoje. A gente vai fazer um percurso desses antecedentes em termos de comunicação científica. Então a gente vai dizer o seguinte: até o século XVI, então a gente pega os primórdios, né, vamos fazer diante desse recorte lá da Grécia, até o século XVI, a ciência era feita por filósofos que usavam a argumentação e a dedução para explicar os fenômenos da natureza. Olha bem o espaço de tempo que essa coisa se fez valer enquanto comunicação, enquanto ciência. A ciência moderna, ela nasce na Europa Ocidental a partir do século XVI e XVII, não é? E nesse meio, acontece, nesse período aí, já no século XVI, há um turbilhão de coisas que aconteceram. Então, se a gente pensar que lá em 1440 e na década de 40 do ano de 1400, a gente tem o marco da invenção da imprensa. Em 1492, a gente tem, um pouquinho mais, em 1453 cai o Império Romano Oriental, com a tomada de Constantinopla, ok? Então, fecha a barreira de comunicação entre Ocidente e Oriente. Em 1492, a gente tem a primeira viagem de Cristóvão Colombo e encontra as Américas no Novo Mundo. Em 1500, 1517, a Reforma Protestante. Então, havia uma efervescência de acontecimentos e isso não passou ileso. Isso deixou marcas sócios políticos na sociedade daquela época. Então, os cientistas, eles começam a perceber que a ciência não poderia mais ter o comportamento de antes. Então eles fazem como marco, como pilar da nova ciência, da ciência moderna, para que os conhecimentos, para que fosse ciência, os conhecimentos teriam que ser resultantes de uma pesquisa que pudesse ser considerada científica desses resultados. Era necessário que as evidências fossem baseadas na observação e na experiência empírica. Então, novos pilares para que a ciência pudesse se estabelecer. A comunicação teria que ser agora rápida e precisa entre os pares. E o conhecimento científico é cumulativo, e aí nasce uma coisa muito interessante que vai permear até os nossos dias, que a ciência tem caráter público. É isso que vai definir toda a comunicação da ciência agora para frente. Ok? Então vamos lá. A partir daí, nascem os primeiros periódicos. É o grande legado dessa comunidade, né? Nasce o Journal. Antes disso, deixa eu ver o que tem uma coisa aqui. Peraí. Acho que eu apertei. Isso mesmo. Veja bem. Nasce então tem um slide antes disso. Ok, é esse que estava antes daqui. Veja bem. Ok. Os cientistas se juntaram e formaram, entenderam, estabeleceram os pilares da nova ciência moderna. Só que os pioneiros, eles não encontraram acolhida
saída imediata das universidades. Pelo contrário, das universidades tradicionais, a revolução científica deu-se contra as universidades e suas elites docentes, que ainda defendiam o saber escolástico e tradicional. Mas como tudo que muito se segura sai pelos dedos, e é da hostilidade, e é da dificuldade que nascem as grandes invenções, as grandes sugestões, o que nasce? Dessa hostilidade da elite acadêmica da época aos novos adeptos da ciência nova do século XVI, favoreceu o surgimento das academias e sociedades científicas, que tinha como principais objetivos propiciar a troca de ideias e divulgar as pesquisas e estimular a colaboração entre os cientistas. A comunicação científica, então, era feita como? Era de cunho pessoal, por meio de carta, e a divulgação formal por livros e longos tratados. Isso dificultava a comunicação entre os cientistas. Então, o que surgiu? Os primeiros periódicos. Então, surgiu o Journal des Savants, fundado pelo francês Denis de Sales, que tinha como principal objetivo isso aqui: catalogar e dar informações úteis sobre livros publicados na Europa e resumir seus conteúdos. Olha que avanço para que a ciência anterior era feita por filósofos, depois dentro das universidades, um saber oculto dentro de paredes, e agora está saindo, está sendo publicado, né? Divulgar experiências em física, química e anatomia que podiam servir para explicar os fenômenos naturais. Eles recortavam isso aí, era só física, química e anatomia. Descrevia invenções e máquinas úteis e curiosas, registrava dados meteorológicos, citava as principais decisões da corte. Olha bem, até aqui era científico, né? Era de cunho científico. Agora aqui já começa amenidades. Ele também transmitia aos leitores todos os acontecimentos dignos da curiosidade dos homens. O Journal des Savants fez muito sucesso, mas ele pecou aqui. Obviamente, mexendo com política, divulgando questões das cortes civis e religiosas, e inúmeras vezes eles foram proibidos de editar. E ainda eles não foram muito longe, né? Mas esse periódico foi fundado em 1665. 2 meses depois, menos de 3 meses depois, foi o Philosophical Transactions, que já é um periódico inglês e que é publicado até os dias de hoje. Então, vamos em mais de 300 anos, né? E ele era dedicado exclusivamente ao registro de experiências científicas, não incluindo outras matérias. Então, enquanto que o outro publicava só física, química e anatomia, e alguns resumos de livros, o Philosophical Transactions publicava todas as ciências, tudo que era científico, mas também não se envolvia com nada mais que fugir disso. E qual era a intenção deles? Ele foi lançado com a intenção de divulgar entre os membros da Royal Society as cartas enviadas por seus colegas cientistas relatando suas pesquisas. Então eles tinham membros não só de pessoas, de ingleses, né, de cientistas ingleses, mas como de todos os outros países da Europa. E eles mandavam as suas cartas para a academia, e ela então publicava para essa sociedade, e ela publicava isso no periódico. Então isso era muito interessante. Fazia jus a um dos pilares da ciência moderna, que é tornar público o conhecimento científico. Ok? Com o tempo, o periódico se tornou um canal privilegiado para a comunicação científica oficial, e o artigo científico se consolidou como formato padrão da comunicação de pesquisa. Nós vamos ver que no século XIX,
ele torna-se institucional praticamente, né? Ok, isso nós estamos falando do século XVI, XVII, século XVII, 1665 em diante, né? No entanto, esse caminhar foi lento. A institucionalização da ciência moderna se deu no começo do século XIX. Aí ocorre uma grande mudança. O alemão Alexander von Humboldt, ele faz a reformulação do ensino superior e estabelece um princípio fundamental no ensino superior, que é a união entre ensino e pesquisa, um conceito que é predominante na universidade contemporânea. Hoje a gente vê ensino e pesquisa, e temos ainda a extensão, que são 3 atividades fins da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. Ok, aqui ele já formula isso. Segundo Braga, o artigo havia se tornado, nesta época, uma instituição e formava, faltou um restinho aqui, e formava o átomo da comunicação científica profissional. Era um meio de comunicação, ok? Um artigo científico publicado em periódicos. Mas, no século XX, acontece algo que muda, que alavanca, como a gente trouxe todos aqueles elementos lá do século XV e XVI, todo o movimento social, político-social, que influenciaram nessa alavanca da ciência. No século XX acontecem as 2 grandes guerras. E essa corrida, depois, a partir de 1950, entre a polarização do mundo, de um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos, muda toda a cara, né? E toda a proeminência da busca pela ciência. Nossa, eu tive que fazer isso. Nos Estados Unidos, a gente vê o projeto Manhattan, com um dos marcos do Big Science, em que os cientistas se uniram, empresas e Estado, e não mais era um trabalho separado, mas uma comunidade científica trabalhando a favor de descobertas, né? E na União Soviética, o VINIT, que era o Instituto para a Informação Científica, em que se captava tudo que se publicava, que se fazia no Ocidente, informando os cientistas daquele país. Então você vê como é que o que acontece no meio político e também de invenções, tudo envolve o movimento da ciência, né? Vamos lá. É nesse contexto que muitas invenções ocorrem, muitas descobertas ocorrem. A internet passa a ter seu movimento, até chegando, e nesse período aqui, é neste contexto que surge e se consolida a ciência da informação, que tinha como cunho, né, como pilar, a informação e a tecnologia. Bom, aí a gente chega, antes disso vou dar uma prévia. Já na década de 60, a gente vê esse movimento de 50 a 70. A gente tem, mais ou menos na década de 60, dois estudiosos da área da psicologia, que eram o Garvey e o Griffith, e eles começam a estudar como que o fluxo da informação, da comunicação científica se dava. E eles estabelecem um modelo que é muito interessante a gente conhecê-lo, porque isso estabelece todo o fluxo dessa comunicação, dessa produção. E o que é interessante, a cada lugar que essa comunicação se ocorre, que essa produção ocorre, ela estabelece um documento. E esse documento toma um caráter, ele toma um caráter de formal, de um canal formal ou de um canal informal. E estabelece também a categoria que essa documentação vai adotar, se ela vai ser secundária, se ela vai ser primária, se ela vai ser secundária, se ela vai ser terciária. Entender isso, a gente desmistifica exatamente essas questões que às vezes ficam
que eles pegaram 200 projetos e o que eles descobriram? Que em cada meia ideia no grupo de 7, só tinha meia, que a ideia veio para pesquisa surgida de leitura de periódicos, de congressos, de simpósios. Sabe de onde que a maioria das ideias surgia? De comunicação informal. Então, ele detecta que a comunicação entre os pares ela é muito mais produtiva para gerar novas ideias, novas pesquisas, do que própria leitura, do que frequência. Não que não seja importante, mas como que a comunicação informal ela define, né, novas pesquisas. Então ele estabelece esse modelo, que é interessante entendê-lo. Olha bem, aqui é o início da pesquisa. Entre o início da pesquisa e a pesquisa completa, ela já gera documento, que são os relatórios preliminares. Aqui o Garvey ele não coloca aqui, mas aqui já também acontece em seminários, congressos, a apresentação de pesquisa em andamento. Que as pessoas vão lá apresentar, eu estou pesquisando sobre isso, sobre aquilo, até para acontecer como provocação para a plateia, né? Nesses bastidores aqui, nos corredores, né, que também na pesquisa completa acontece os seminários, é que os pares conversam, se conhecem, trocam informações, verifica se a minha ideia, né, é interessante para a pesquisa, se o meu par aprova o que eu estou intencionando pesquisar. Desses seminários, ele gera também os relatórios de conferência, obrigatoriamente, que também gera anais, os prosímios, que vão formar índices. Então, todos esses documentos, eles são estabelecidos nesse fluxo de comunicação científica. Quando a pesquisa está pronta, o pesquisador envia, o autor envia manuscritos e submete para uma revisão, que é distribuído aos pares, que é os chamados preprints, que essa pesquisa vai para a avaliação dos especialistas. Dali, se ele é aceito, ele vai para um periódico, mas mesmo nesse período de aceitação aqui, quando ele aceita, ele gera, vai para o artigo, nas publicações inseridas num artigo, melhor dizendo, numa publicação de fascículos correntes, que diz todos os artigos que foram aceitos. Depois, ele vai para um artigo, fazer parte do documento de índices de sumários, e também, logo em seguida, como última etapa, ele vai fazer parte do Annual Review, que é documentos que fazem revisão de literatura, que consiste exatamente na análise dos artigos com opinião de especialista. Esse artigo trata disso, daquilo, ok? São as revisões de literatura. Então, dependendo desse fluxo, no lugar e a função que esse documento ocupa, ele estabelece o canal, se ele é informal, se ele é formal, se ele está em condição primária, secundária ou terciária. Nós vamos ver essa tabela mais adiante. Ok. Aqui está. O Garvey e o Griffith, eles adotam o seguinte: os canais formais, eles têm, por assim, predominante, um marco mesmo, eles têm que ser públicos, ok? O informal é restrito. A informação informal, ela é de fácil recuperação. No informal é difícil recuperação. Enquanto você está com o autor da pesquisa, você pode perguntar e obter a informação dele. Passou dali, acabou. Você não tem mais como recuperar aquilo. No formal é monitorado. No informal, geralmente não é monitorado. No formal é voltado para o usuário,
diretamente, como a gente está falando, e aqui o usuário e o autor não se confundem. Aqui tem uma maior redundância, aqui uma menor redundância. Aqui tem uma interação direta, indireta e aqui direta, é você falando com o autor. No entanto, com as novas tecnologias, nós temos agora publicações no meio eletrônico. E agora a gente começa a avaliar como que isso se dá no meio eletrônico. Esse mesmo processo que o Garber e o Griffith trouxe, esse fluxo, como que ele acontece no meio eletrônico? O que a gente observou? Ele abarca no meio eletrônico tanto os canais formais quanto os informais e os modifica. Aquilo que no modelo do Garber e do Griffith era estabelecido, era estando com linhas grossas e firmes. No meio eletrônico, ela se dilui, ela se modifica, ela é tênue e flexível. Nada é estanque, ok? Os informais são mais transparentes e recuperáveis, porque você vê, o Cláudio vai mostrar isso com mais propriedade, vou deixar como suspense, que ele vai mostrar isso de forma apropriada. E os formais são mais interativos. Guardem essa informação que vocês vão verificar isso quando o Cláudio mostrar nas bases de dados, ok? Desculpa, nas redes sociais. Ok, aqui a gente mostra um modelo, como o Garber mostrou lá naquele outro processo, aqui a gente vê no processo em meio eletrônico, né? Aqui estão os produtores. Aí eles escolhem, tanto eles podem fazer simultaneamente no canal informal, a divulgação, a comunicação deles, por meio de correio eletrônico, listas de discussão, conferências eletrônicas, por meio do web meeting e as redes sociais, que diretamente é recuperada pelas ferramentas de busca, os metabuscadores, que também podem... e aí aqui o formal, como é que ele vai acontecer? Ele manda para as bases de dados de pré-prints, que enviam para os e-journals, que são os periódicos online, que envia para os editores, que submetem a revisão por pares, e também divulgam nas redes sociais, que também produzem bibliografias, informações dentro de serviço de indexação e resumos, que também são buscados pelas ferramentas de busca, e também mandam isso aqui para bibliotecas digitais, ok? Que seguem formando também documentos, exatamente como no outro modelo, de índice e resíduos. Aqui as bibliotecas digitais já formam os catálogos de acesso livre, ok? Isso se vão para periódicos. Se são trabalhos acadêmicos, aí já vão as teses e dissertações, doutorado e mestrado, que vão fazer parte dos repositórios, que são as instituições que, por sua vez, né, elas têm as suas redes sociais, que divulgam informações sobre os trabalhos acadêmicos, que também vão ser capturados através das ferramentas de busca, dos metabuscadores, das bibliotecas virtuais. E aqui também a gente tem um outro documento, que são as bibliografias especializadas, que podem procurar aqui em nível terciário, e aqui a gente tem os dicionários e os tesauros. Em toda essa cadeia a gente tem exatamente a formação das categorias de primários, secundários e terciários. Se eu tivesse E tido essa aqui palestra tem antes os da prova, usuários, teria me dado que bem. nesse novo modelo, ele retroalimenta como ele também sendo produtor. Uma vez que ele faz comentário, isso tudo a gente vai ver na apresentação do Cláudio. Ok? As considerações finais, a gente pode dizer o seguinte: a distinção entre o processo de produção de conhecimento científico e seus produtos também parece estar se apagando, né? Por quê? Porque enquanto o artigo de periódico
consiste em registro permanente da pesquisa terminada, a web permite acompanhar a pesquisa enquanto ela está acontecendo em tempo real. Né? Pode-se considerar que a distinção entre o processo e o produto da ciência é análoga à distinção entre comunicação científica informal e a formal. E aí, nessa perspectiva, compreende-se que ambas se complementam, né? As possibilidades de se complementarem, permitindo obter um conhecimento mais completo sobre o fazer da ciência. E agora a gente vai, então, observar como que isso acontece em redes sociais. Obrigada pela atenção de vocês. A segunda parte, que agora contempla questões relacionadas a esse fluxo de informação nas redes sociais. Antes de iniciarmos analisando as redes propriamente dita, é válido a gente trazer alguns conceitos que servem de fundamentação para entendermos o porquê de redes sociais em nosso meio. Então, a visão geral desse segundo momento da nossa apresentação pretende trazer essas questões relacionadas à rede e à web social, a evolução da web social e das redes sociais, a transição de um modelo altamente social para um modelo científico que começa a inserir a ciência dentro dessas redes, como elas podem ser usadas pelos pesquisadores e, por fim, como podem ser usadas por nós, bibliotecários. Muito bem. Redes sociais. Ainda que seja um termo presente, contemporâneo em nosso meio, as redes sociais remontam desde que o homem começa a se relacionar com os seus demais pares, aqueles que compunham o seu ciclo social. E ainda que tudo o que leve a crer que as redes sociais têm um viés tecnológico ligado à informática, esse conceito que nós trazemos aqui, talvez comece a desmistificar a relação direta somente com informática. Então, as redes sociais, elas existem desde sempre na história humana, desde que o homem se relacionou com outro homem, com a mulher. Isso já existia, tendo em vista que os homens estabelecem relações entre si, formam comunidades de relacionamento presenciais. Então, o primeiro conceito de importância que devemos apreender é esse, que as redes sociais não têm um vínculo direto e fundamental somente nas tecnologias da informação, na informática. Hoje elas surgem através do mundo virtual, mas desde que o homem se relaciona com outro homem, ele já estabelecia as suas relações sociais e formava as suas redes em torno da caça, em torno da moradia, em torno da guerra, e assim constituiu a história do homem. Mas onde está a diferença aí nesse modelo que nós enxergamos hoje, nisso que está presente em nosso meio? O diálogo, o contato, a partilha, a personalização, e foi muito. Talvez vocês devem estar se perguntando e dizendo o seguinte: mas todas as características, desde a era antiga, já compunham as relações humanas. Desde que os homens se interrelacionam, havia diálogo, de uma forma muito primitiva, ainda não através da linguagem verbal, da oralidade, mas por meio das pinturas e das formas como eles se comunicavam na época. Existia um contato entre eles, a personalização do que era interessante para eles e a partilha. Mas como isso se coloca diferente para nós hoje, dentro do século XXI, ligado às tecnologias da informação e do conhecimento? A gente tem a presença da instância virtual. Necessariamente, não precisamos mais estar diante um dos outros, mas podemos nos comunicar sem barreiras, né?
a distâncias quilométricas, e isso que vem caracterizar um pouco da diferença e começando a consolidar a ideia de uma rede social vinculada à informática. Outro marco interessantíssimo e de fundamental importância para esse conceito de rede social remonta à web social, que um termo que começa a surgir já por volta de 2005, 2007, e aqui eu trato a web social como sinônimo de web 2.0, um tipo de relação e um tipo de uso da internet que envolve muito mais a nossa presença, e aí como produtores também de informação, nós estamos num polo ativo, nós podemos fabricar informação, contribuímos de forma direta e saímos daquela circunstância passiva somente de receptores de informação oriunda da internet. Então, presença fundamental e que nos faz entender as redes sociais ligadas à informática é, sem dúvida, o desenvolvimento da web social. Algumas características que nos auxiliam a entender as redes sociais pós-web social, pós-web 2.0, é a transposição das relações pessoais para um ambiente digital. Então, aquilo que há milhares de anos já se dava através da presença física, isso é transposto para uma instância digital. Conseguimos nos relacionar com outras pessoas, independente da necessidade da relação. Conseguimos nos relacionar por meio de um ambiente digital, formando um novo tipo, um novo formato de internet. Uma internet mais participativa, uma internet presencial em todos os momentos da nossa vida. Basta ver aí que muitos estão filmando, depois vão compartilhar, outros estão no WhatsApp, e assim a coisa acontece hoje, mas onde acontece mais o diálogo entre pessoas, e novamente retomamos aquele conceito de não ser somente receptores de informação, mas produtores também. Isso que consolida um novo tipo de internet. E esse autor chamado Anderson, ele estabeleceu algumas características que nos ligam e nos fazem entender esse novo tipo de relação via internet, chamada web social. É um conteúdo gerado por usuários. Nós produzimos conhecimento, produzimos informação em todos os momentos. Ainda que possa parecer sem importância aquele comentário que a gente faz numa rede social, num blog, num site de notícias, a gente contribui de alguma forma com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos internalizado. Então, somos conteúdo, produzimos conteúdo o tempo todo. Um outro exemplo muito forte disso são as plataformas Wiki. E aí, a mais famosa, a Wikipédia, a Wikipedia, como vocês quiserem denominar aí, onde a inteligência coletiva é a todo momento trabalhada dentro daquela plataforma, onde quem produz conhecimento não é um notável, mas nós que muitas vezes nos apropriamos dos notáveis e contribuímos de forma intensiva nessas ferramentas de plataformas Wiki. Outra relação e fundamental também é o poder de multidão. A multidão hoje influencia. Logo mais à frente tem um slide fundamental em que vai possibilitar melhor entendimento do poder de multidão. Mas dou um pequeno e rápido exemplo aí. Em dezembro último, nós tivemos muitas catástrofes aqui no estado, e aí o poder de mobilidade das pessoas e de mobilização em torno da causa dos desastres, das chuvas, promoveram verdadeiras revoluções de solidariedade. E rapidamente as pessoas se mobilizaram por meio das redes sociais, por meio dessas ferramentas web 2.0 para arrecadar alimento, arrecadar donativo, e foi um movimento não só que aconteceu aqui na Grande Vitória, mas um movimento que atingiu o mundo inteiro. Não só sendo divulgado aqui, mas também divulgado no mundo inteiro, obtendo inclusive participação de internautas, de pessoas do mundo inteiro. Então esse poder de multidão, de mobilização,
é uma outra característica muito forte da web social, web 2.0. A utilização de dados em larga escala. A gente consegue acessar informação hoje em qualquer instância rapidamente através das bases de dados, dos bancos de dados, dos portais, das ferramentas de busca. Então, a todo momento a gente está tendo acesso a esses dados e possibilitando converter esses dados em informação, em conhecimento para nós. É outra característica muito marcante da web social. A arquitetura da participação, que se cruza diretamente com conteúdo gerado por usuário. Nós construímos sites, construímos tanto na sua arquitetura, no seu esboço, mas naquilo que o compõe, em termos de conteúdo, notícia, dado, informação, tudo que está ali. Os efeitos da rede também se cruzam direto com o poder de multidão. E um último elemento que caracteriza é a abertura. Não é uma forma mais de contato direto, mas um contato helicoidal, que sempre vai se movendo, sempre vai se interrelacionando. E aí a gente trabalha com uma imagem bem expressiva num dos nossos treinamentos, que as redes hoje são isso, é um ponto, você começa de um ponto e se liga a outra, outro. Quando você vai ver, você está bem afastado de onde você começou. E traz aquelas ideias do Rizoma, do Deleuze, do Guattari, e que é o conhecimento hoje em dia também, e tem só um ponto de início. E aí a gente retoma também Pierre Levy, a ideia do hipertexto, que a gente inicia no local e quando nos deparamos, estamos bem longe e acessando vários tipos de mídias diferentes. Aquilo que era só um texto se transforma em áudio, se transforma em imagem e vai se moldando com que intuito? Formar todas essas características e nos formar também. Então, antes de tudo, a web social contribui muito com nossa formação, contribui muito com o nosso desenvolvimento também. Por isso que as redes sociais, no âmbito da web social, no âmbito das tecnologias da informação, web 2.0, é isso que é um pouco do nosso comportamento hoje em dia. Semana passada nós estávamos trabalhando com essa questão também em sala de aula da web 2.0, biblioteca 2.0. E eu dizia, até como forma inicial de introduzir essa temática para os alunos lá da sala, que é difícil de refletir sobre algo do qual nós compomos. Talvez é mais fácil a gente refletir sobre o que se passou, porque a gente emite uma crítica mais fundamentada, mais consolidada. Dizer e nos autoavaliar, porque nós somos isso hoje em dia, é algo um pouco mais complicado, mas a gente tenta, através das características que nós apresentamos também, procurar entender do que nós somos hoje. Muito bem. E como surgiram essas redes sociais no âmbito da informática? Sem dúvida, o fato determinante foi a presença da internet, que possibilita o acesso, o contato com outras pessoas, independente de distância. Desde que eu reúna todos os recursos tecnológicos ali, posso tranquilamente me comunicar. E a primeira forma de comunicação, sem dúvida, foi o e-mail, mas que já não atendia, e aí surgem as redes sociais, já não atendia tão de forma imediata, de forma simultânea como as redes hoje nos oferecem. Então o e-mail como uma forma um tipo mais formal de comunicação, e que até hoje é utilizado, e que tem um valor primordial ainda na nossa comunicação. Utilizamos muito mais e-mail para nos comunicar profissionalmente, com os nossos familiares, até mais do que o telefone, mas que já não atendia mais essa simultaneidade que as redes vêm nos trazer. E como surgiram as primeiras redes sociais? A primeira rede social surgiu por volta de 1994, 95, 96, nesse triênio aí, da necessidade de colegas de turma que se formaram numa faculdade, de eles estabelecerem contato simultâneo o tempo todo, sem essa formalidade do e-mail. Então foi criado um espaço para que esses colegas de turma, como vocês têm seus colegas de período aí, para que todos pudessem
acessar esse ambiente e se comunicar. E o que era tratado ali poderia ser ciência, mas não tinha esse viés inicial da ciência, esse objetivo inicial. Era tratar de coisas do cotidiano, saber como o outro estava, como estava profissionalmente, se estava realizado, como estava a família, casado, coisas desse tipo, e somente. E aí nós temos o surgimento de algumas redes sociais. Muitas vocês conhecem pelo símbolo, outras vocês não conhecem tanto, principalmente essas daqui, que são os bisavôs, os tataravôs das redes sociais, o Six Degrees, o Classmates, esse aqui ainda existe bastante ainda, todos ainda, tirando o moribundo aqui que já está quase bem próximo da morte, respirando por aparelhos, essas redes ainda existem, foram se formando, foram se atualizando. Obviamente que nós temos uma presença muito marcante no nosso país do Facebook. É sem dúvida a rede que quase todos os brasileiros possuem uma. Se eu fizer uma rápida enquete aqui, pedir só para vocês acordarem também, né? Senão daqui a pouco eu vou pular da cambalhota aqui. Quem possui uma conta de Facebook, independente se atualiza ou não? Vai lá, levanta a mão aí, por favor. Eu não consigo visualizar ninguém que não tem. Tem alguém aí que não tem? É mais fácil perguntar quem não tem. 2, 3, 4... 4 pessoas, um universo aqui de 100, 150 pessoas, creio que tenhamos aqui hoje. Então, uma porcentagem assim muito não representativa, sabe? Essa porcentagem que nós falamos aqui agora de redes sociais. Só que dá para ir um pouco mais além. Dá para usar essas redes sociais não só como, e aí eu brinco lá com os meus alunos, não só como fofoca, como o desejo de investigar a vida alheia. Dá para usar com critério maior. Também dá para usar para divertimento, para notícia, mas também dá para usar com viés científico. E aí que nós entramos agora de uma forma mais consolidada e mais forte dentro do objetivo e da temática que nós propomos aqui. Então trouxe algumas redes sociais para vocês. Acho que a mais conhecida de vocês é o Facebook e o Twitter, mas temos aí o MySpace, o LinkedIn, o Orkut e algumas outras. No ano de 2010, um fenômeno histórico pôde comprovar a grande influência das redes sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse fenômeno ficou conhecido como Primavera Árabe, e eles tinham o objetivo, naquela região ali do Oriente Médio, de derrubar todas as ditaduras, ou grande parte delas, né, que já estavam há anos ali oprimindo o povo daquela região, sem liberdade de expressão. E uma forma de se comunicar muito utilizada por aquelas pessoas foi o Twitter. E com que intuito? De mobilizar as pessoas. Aí nós vemos aquelas ideias chaves que há pouco conversamos sobre elas. O poder de mobilização. E uma forma, uma vez que eles não podiam se reunir de forma direta e visual, porque a ditadura era muito ferrenha naquela época, uma forma de se reunir se deu através das redes sociais. E uma rede social muito específica, o Twitter, que contribuiu para a organização das pessoas em torno da Primavera Árabe. E muitas nações daquelas conseguiram derrubar os seus governantes naquela época, e outras estão lutando até hoje. Através de algumas hashtags que ficaram conhecidas e ficam conhecidas, eu trago, por exemplo, uma que ficou muito popular. Aqui eu trouxe no português, ela também teve no inglês e outros idiomas também, chamada Primavera Árabe, que propunha promover justamente esse evento que acontecia naquela época. Trago outras também, aí eu trago o Twitter para mostrar como foi a ferramenta mais utilizada, assim como o Facebook também, mas o Twitter, pela característica de rapidez e mobilidade do Twitter, em poucos caracteres de se digitar e rapidamente as pessoas visualizam. Outra hashtag muito conhecida, o ano passado, e acho que muitos de vocês também a promoveram aqui no estado, participaram dos protestos de junho do ano passado, maio e junho, foi a hashtag Vem Pra Rua.
e contribuiu de forma determinante para a organização das pessoas. Eu mesmo fui na marcha dos 100 mil que houve, que era a única forma de eu chegar até Vila Velha também, senão eu ia ter que ficar aqui até meia-noite. Então a gente acabou indo no embalo também, mas foi um evento legal, um evento interessante. Estamos ainda tentando colher frutos daquilo, mas o intuito é mostrar o poder de mobilização em torno dessas redes sociais. Uma outra hashtag que eu já falei com vocês também, a Chuvas no Espírito Santo, que rodou várias redes sociais, não só o Twitter, o Facebook, o Instagram. Que mais que temos aí? Por aí, né? Essas 3 principais aí. Também rodou bastante nos meses de dezembro e janeiro em nosso estado. E por fim, essa aqui não se consolidou tanto, né? Mas movimentou também nos últimos meses aí o Não Vai Ter Copa. Que mostra também a força de um grupo tentando se sobrepor a outro grupo que defendia de forma muito contundente a realização da Copa do Mundo no país. Então eu trouxe essas hashtags, essas palavrinhas que ilustram movimentos, acontecimentos históricos. Percebam que a gente consegue consolidar em poucos caracteres ali, em poucas letrinhas, acontecimentos históricos que poderíamos ficar aqui algumas horas relatando as consequências de todos esses acontecimentos históricos. E além do poder de mobilização, o poder de penetração nas pessoas que palavrinhas, caracteres acabam gerando. Legal. E quando acontece o contato de forma mais precisa entre rede, e aí eu abro para a rede social, o meu intuito aqui, com a ciência, com a forma de se comunicar entre os cientistas. Antes, só tentando descrever o porquê dessa imagem, vocês percebem que eu uso mais imagem do que texto, e algumas imagens podem parecer não muito claras, porque se eu colocar texto eu vou ficar lendo o tempo todo, eu não consegui desenvolver essa habilidade assim de gravar o texto primeiro e depois aprender o texto, depois explicar. Então eu prefiro usar imagens, mas acaba prejudicando mais o público. Mas tudo bem, coisas da vida. Mas por que nessa imagem? A ideia de rede, do plug da rede, e a ciência como aquilo que desconstrói. Eu e o professor Antônio tivemos um debate hoje à tarde, né, sobre filosofia, sobre ciência e sobre algumas outras coisas aí, e em torno também dessa imagem da ideia de desconstruir aquilo que é um fio de par, um cabo de par trançado, aqueles fios são todos juntinhos ali. A minha ideia foi justamente essa, de mostrar como a ciência pode desconstruir com o intuito de explicar, com o intuito de racionalizar, de sistematizar. Depende do entendimento de cada um. Muito bem. Eu considerei muito feliz esse trecho, o título de um capítulo do livro da Tomael, Fontes de Informação Online. Esse capítulo foi escrito por essas duas autoras aqui. Isso mostra o histórico e o primeiro enlace, o primeiro namoro, o primeiro flerte entre ciência e redes sociais. Os blogs, que até então eram espaços destinados a escrever muitas vezes coisas de não tanta importância, e aí a gente usa blog muitas vezes para relatar acontecimentos da vida, viagens, reforma na casa, as mulheres para maquiagem, essas coisas assim, receitas, os homens também, não só mulheres. E acontece um primeiro flerte entre blog e cientista, com que intuito? De tornar aquilo que, por ser tão sistematizado, que se torna até incompreensível para os leigos, de tornar via blog, tendo em vista que é uma ferramenta plenamente acessível, de traduzir aquilo que era tão sistematizado para uma linguagem mais clara, para uma linguagem mais neutra, uma linguagem mais tranquila de se entender, de ser possível de entendimento, de conhecimento. Então os blogs passam dos diários egocentristas que dizem respeito só ao meu mundo, ao meu círculo, para verdadeiros espaços para se comunicar a ciência, para se divulgar acontecimentos científicos, descobertas. E por que o blog? Por que a ferramenta blog?